Então, boa noite a todos. Demos aqueles 5 minutinhos iniciais para que a gente dê tempo aí do pessoal entrar. Começo dizendo que a doutora Sandra hoje, infelizmente, não vai conseguir comparecer. Me mandou mensagem há pouco, pedindo para agradecer e mandar um beijo especial aí à doutora Luísa Riga, que é nossa colega do Pronto Socorro Central. E hoje vai ter uma difícil tarefa, né, de falar para a gente um pouquinho das atualizações do Surviving Sepsis Campaign. Nosso pronto-socorro, eu diria que não existe um único dia em que nós não tenhamos pacientes com sepsis ou choque séptico lá. Então, essa atualização vai ser de grande valia aí, não só para a equipe, né, de assistentes, como para os médicos residentes. Então, eu queria agradecer a presença de todos. A aula está sendo gravada, então a gente vai fazer o upload dela ao final lá no nosso canal de emergência. Queria agradecer muitíssimo a presença da doutora Luísa e passar a bola para ela para que a gente comece aí os trabalhos. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, chefe. Bom, então vamos lá. Antes de começar, para quem não me conhece, meu nome é Luísa Riga. Eu sou médica formada pela Santa Casa, fui residente também na Santa Casa e agora eu sou uma das médicas assistentes do Pronto Socorro Central. Antes de começar a falar desse tema que me foi designado, eu queria agradecer ao Dr. Pedro pelo convite. Ao longo dos anos aí da residência, a gente vê vários grandes mestres falando aqui nessa reunião, então é uma honra poder participar e tentar agregar aí um pouquinho para o conhecimento de vocês. Então, como o Dr. Pedro falou, hoje eu vou falar sobre as atualizações do Surviving Sepsis Campaign, publicado agora em 2021. Antes de começar a falar das atualizações em si, eu achei que era legal a gente lembrar da importância da sepse, não só no nosso dia a dia, como num contexto mais global, né? A sepse é uma doença cuja incidência vem aumentando anualmente, com cerca de 17 milhões de casos em todo o mundo. É a principal causa de mortes em UTIs não cardiológicas e, no Brasil, corresponde a 30% dos leitos de UTI, sendo que a letalidade aí roda próxima dos 50%. E justamente como o Dr. Pedro falou, não tem um só dia no pronto-socorro que a gente não veja um caso de sepsis, seja lá que chega pela emergência, pela hidrata, pela porta. Então, é extremamente importante que a gente tenha aí os nossos conhecimentos a respeito do seu manejo bem concretizados. E acho que ainda mais, como a gente vê muito, todos os dias, sepse, acaba que a gente adquire alguns vícios de conduta que nem sempre são corretos, e o objetivo dessa aula é justamente a gente tentar ver quais que são os procedimentos aí que devem ser seguidos e tentar sedimentar isso de uma forma um pouquinho melhor. Antes dessa atualização, agora publicada em 2021, existiram outras, né? Sendo que uma das que houve mais mudanças foi aí a transição do Sepsis 2 para o Sepsis 3, que foi publicado em 2016. No Sepsis 3, os critérios de SIRS, eles deixaram de servir como diagnóstico e definição da sepse, sendo que aí assumiu-se que toda a sepse tinha disfunção orgânica. A sepse passou, então, a ser definida como uma disfunção orgânica que promove um risco à vida, né, que é causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. E essa disfunção orgânica vai ser identificada aí a partir de um SOFA maior ou igual a 2. Nesse Sepsis 3 também definiu-se choque séptico como sendo a sepse, que é associada à persistência de hipotensão, com necessidade de vasopressores para o paciente manter aí uma PM superior a 65 e um lactato sérico inferior a 2, apesar da reposição volêmica adequada. Também no Sepsis 3, que posteriormente foi atualizado no Surviving Sepsis de 2018, fica determinado um pacote de primeira hora, que consta de 5 medidas básicas que devem ser feitas a partir do momento que você faz o diagnóstico ou que você reconhece uma suspeita de sepse. Entre eles, tem a coleta de lactato sérico, que deve ser recoletado caso haja alteração, a coleta de hemoculturas antes da administração de antibióticos, seguida da administração de antibióticos de amplo espectro, o início imediato da reposição volêmica com 30 ml por quilo de cristalóides para aqueles pacientes que estejam hipotensos ou então com lactato elevado, e o uso de vasopressores para aqueles pacientes que tenham ficado hipotensos durante ou após essa ressuscitação inicial. Agora, em 2021, foi então publicada uma atualização do Surviving Sepsis na Critical Care Medicine, a revista, né? E basicamente, essa atualização, ela traz algumas novidades no manejo de sepse, na sua triagem, a gente vai ver mais para frente, e ela traz também as recomendações de melhores práticas e outros conceitos que já tinham sido publicados nas versões anteriores e que continuam sendo importantes quando a gente está falando de condução de sepse.
Meu objetivo nessa aula, como já tinha dito anteriormente, é trazer essas novidades, essas atualizações, mas também trazer esses outros conceitos que devem estar, sim, sedimentados na gente, para a gente evitar de conduzir a sepse meio que na orelhada, vamos dizer assim. Então, da mesma forma que o artigo, eu vou dividir essa aula em 6 tópicos principais. O primeiro deles é a triagem e o tratamento precoce, seguido da ressuscitação inicial, manejo da infecção, o manejo hemodinâmico, ventilação, e para finalizar, vou falar de algumas terapias adicionais e o manejo a longo prazo do paciente séptico. Esse guideline, em específico, ele frisa bastante a necessidade de uma padronização de procedimentos relacionados ao manejo da sepse. Para isso, ele recomenda os programas de melhoria de desempenho, que consistem em triagem, educação, mensuração de desempenho nos pacotes, o desfecho dos pacientes e tomada de ações a partir das oportunidades identificadas nessas ferramentas. O próprio artigo ele cita uma série de estudos observacionais que mostraram que esses programas de melhoria de desempenho estavam relacionados com uma menor mortalidade dos pacientes sépticos. Então, aqui a gente vê que aquela tecla que a gente acaba batendo bastante, que é o tal do preenchimento do protocolo sepse, não é meramente uma burocracia. Ela faz parte, inclusive, das recomendações do protocolo do Surviving Sepsis Campaign, para a gente poder ter um melhor manejo desses pacientes. A triagem, seu principal objetivo é identificar e permitir uma intervenção precoce dos pacientes com suspeita de sepse. Existem diversas variáveis clínicas e ferramentas que podem ser utilizadas para esse rastreio, entre elas o SIRS, QuickSOFA, NILS e MILS, lembrando que todos eles têm uma precisão variável. Entre essas ferramentas, há o QuickSOFA, e ele se utiliza de 3 variáveis, o Glasgow, frequência respiratória e PA sistólica, e ele basicamente prediz morte e permanência prolongada na UTI desses pacientes sépticos. Nas edições anteriores do Surviving Sepsis, o QuickSOFA aparecia como um preditor de desfecho desfavorável, sendo que não houve nenhum tipo de análise que embasasse o seu uso como uma forma de triagem. Posteriormente, foram publicados alguns outros estudos que mostraram que o QuickSOFA era mais específico, porém menos sensível que o SIRS. Então, como uma novidade nesse guideline agora de 2021, eles emitiram uma forte recomendação contra o uso do QuickSOFA como uma única ferramenta de triagem. Claro que os outros, como eu já tinha dito anteriormente, têm precisão variável, então o ideal é que a gente faça a associação entre essas diversas ferramentas. A dosagem de lactato, ela já fazia parte do pacote de primeira hora de outras edições, tanto para definir e diagnosticar choque séptico, como para guiar a nossa expansão volêmica. E agora, essa atualização, ela traz aí a possibilidade do lactato servir como uma ferramenta de rastreio. Um lactato elevado, ou em tom normal, ele aumenta ou diminui a probabilidade da sepse nos pacientes que tenham suspeita. Mas é importante a gente frisar que ele não é nem sensível, nem específico o suficiente para excluir ou fechar o diagnóstico. Então, aqui é mais um fator que eu acho importante para a gente levar para o nosso dia a dia. Muitas vezes chega um paciente aí que tem toda uma clínica que é sugestiva de sepse, a gente começa o protocolo, coleta exames, e aí entre os exames vem um lactato que está lá de baixo para normal, e eu já ouvi falar em algumas situações, não tem como ser sepse, esse lactato normal não é sepse. Então a gente vê aqui que não é bem assim. Nenhuma ferramenta se mostrou até agora específica ou sensível o suficiente para a gente fechar esse diagnóstico. Aqui eu tirei uma foto do nosso protocolo sepse para mostrar como realmente ele faz parte daqueles procedimentos padrão que melhoram, né, na verdade, o nosso atendimento do paciente séptico. Então, eles trazem aqui uma parte inicial de triagem, né? Procura se o paciente tem quadro de infecção, se ele tem algum dos critérios de rastreio da sepse, no caso aqui faz uso do SIRS, e posteriormente vê como que o paciente evoluiu, se precisou de vasopressor, como evoluiu o seu lactato, e se o diagnóstico final foi fechado. Então, a gente vê aqui que não é só uma burocracia, serve de fato para a gente conseguir melhorar o atendimento desses pacientes. Na parte de ressuscitação inicial, faz parte da declaração de melhores práticas o início imediato da reanimação e do tratamento do paciente. É preconizado o uso daqueles 30 ml por quilo dentro de 3 horas, sendo que nessa última edição de 2021, essa recomendação foi rebaixada para fraca, porque, na verdade, essa quantidade de volume, essa recomendação, ela foi feita em uma série de estudos observacionais em que não foi estudada uma outra quantidade a ser realizada para os pacientes. Entretanto, é importante a gente frisar que outros diversos estudos com níveis de evidência um pouco mais altos mostraram que o não recebimento de volume resulta num pior prognóstico, num resultado pior para esses pacientes.
A maioria dos pacientes com sepse exige uma administração contínua dos fluidos depois dessa ressuscitação inicial. E aí é muito importante que a gente equilibre uma reanimação efetiva com uma hipervolemia. Na verdade, a gente tem que lembrar que a hipervolemia, a sobrecarga de fluidos, ela tem uma série de efeitos deletérios. Então, ela promove uma ventilação por um tempo mais prolongado, permite progressão de lesão renal aguda e aumenta a mortalidade em si. Dessa forma, é extremamente importante que a gente promova uma reavaliação contínua do tratamento, justamente para manejar essa questão de desidratação com hipervolemia. E esse guideline, ele sugere agora que as medidas dinâmicas tenham uma melhor precisão para ver fluido-responsividade quando comparadas com as técnicas estáticas. Então, as técnicas estáticas aí, diurese, pressão arterial, a própria perfusão, né? Enquanto que as medidas dinâmicas, a gente está falando do passive leg raising, da variação de cava, delta PP. Lembrando aí que a gente tem que tomar cuidado enquanto usar essas medidas dinâmicas, porque algumas delas, na verdade, uma boa parte delas são restritas para pacientes que estejam em ventilação mecânica, então a gente tem que saber aí quando fazer essa aplicação. O lactato, ele também é um dos alvos da ressuscitação nessas fases iniciais da sepse, lembrando aí que protocolos anteriores visavam uma normalização do lactato, mas a gente sabe que não é todo paciente que vai ter um lactato normal. Existem alguns pacientes, principalmente aqueles com a hiperlactatemia do tipo B, né? Então, pacientes renais crônicos, HIV, que fazem uso de determinadas medicações, até intoxicações, não vão ter o lactato normal. Então, é sempre importante a gente fazer uma correlação com todo o contexto clínico do paciente. Em determinadas situações, essas medidas hemodinâmicas um pouco mais avançadas, elas não vão estar disponíveis. Então, é necessário que nós achemos outros sinais reprodutíveis de perfusão tecidual. Entre eles, nós temos temperatura de extremidades, livedo e o tempo de enchimento capilar. Numa tentativa de estudar essas outras ferramentas, foi publicado o estudo Andrômeda Shock. E esse estudo, ele comparou aí uma ressuscitação inicial Portanto, esses resultados não apresentaram significância estatística. Apesar de não ter significância estatística, esse estudo mostrou que o uso do tempo de enchimento capilar tem sim plausibilidade fisiológica e que deve ser utilizado como um guia da ressuscitação, afinal não é invasivo e não tem nenhum tipo de custo. Então, também como novidade no Surviving Sepsis de 2021, entra aí a sugestão do uso de tempo de enchimento capilar para orientar a reanimação, claro, como um complemento de outras medidas de perfusão. Ainda nessa parte de reanimação inicial, o Surviving Sepsis recomenda que pacientes que requeram admissão na UTI sejam admitidos em até 6 horas. Isso porque quanto mais tempo o paciente passa aí em ambiente de pronto atendimento, né, diminui a conformidade do pacote de sepse. A gente sabe muito bem que o pronto-socorro é um ambiente caótico, nem sempre consegue seguir o protocolo à risca, né, e também há um aumento de mortalidade. Mas a gente também sabe que, na maioria das vezes, não é possível a gente caminhar o paciente para a UTI nesse tempo que é preconizado, então a gente tem que dar o máximo para tentar seguir esse protocolo para otimizar o tratamento do paciente. Com relação ao manejo da infecção, é determinada como declaração de melhor prática a coleta de hemoculturas antes da realização da antibiótico terapia. Isso desde que não resulte em um atraso na administração do antibiótico, no máximo aí de 45 minutos. Isso é importante porque a administração precoce dos antibióticos mostrou ser uma das intervenções mais eficazes para a redução de mortalidade nos pacientes com choque séptico. Então, a administração de antibióticos na sepse deve ser tratada como uma emergência e deve ser feita em até 1 hora. Essa relação de redução de mortalidade com o tempo de infusão, ela tem uma associação um pouco mais forte nos pacientes com choque séptico, quando a gente compara com os pacientes que têm suspeita de sepse ou então sepse sem choque. Mas, para esse segundo grupo de pacientes, a mortalidade ela aumenta depois de intervalos superiores a 3 a 5 horas desde a chegada no hospital ou então do reconhecimento da sepse. Sendo assim, o guideline ele coloca como sugestão o início de antibióticos em pacientes com suspeita de sepse sem choque, que ele deve ser feito assim que a sepse parecer ser o diagnóstico mais provável e não mais que 3 horas depois dessa primeira suspeita. Aqui eu coloquei um fluxograma que aparece no próprio Surviving Sepsis, né? Que mostra justamente isso que eu acabei de dizer. Então, quando o paciente tem aí uma sepse confirmada com choque,
ou melhor, uma sepse provável com choque, ou então uma sepse confirmada, o antibiótico é uma emergência, deve ser feito aí dentro de 1 hora. Se a sepse é possível e não há choque, a gente tem ainda um tempinho para avaliar causas infecciosas e não infecciosas dessa doença aguda que o paciente está apresentando, e no máximo 3 horas a gente tem que ter tomado essa decisão, senão é prudente que seja administrado antibiótico, porque senão a gente vai ter um aumento de mortalidade. Aqui um outro fluxograma, eu deixei aqui, na verdade, mais para quem quiser fazer uma consulta depois. Esse foi publicado nas diretrizes do Surviving Sepsis do Instituto Latino-Americano de Sepsis. E ele vai aí desde essa parte de antibiótico, tempo para ele, choque versus não choque, né? Até desde o começo aí ele mostra a triagem, os critérios de disfunção orgânica. Então, é só mais um fluxograma para consulta mesmo. A antibiótico-terapia contra MRSA deve ser feita caso haja probabilidade de infecção, ou seja, se o paciente tiver fatores de risco, como antibiótico-terapia EV recente, uso de catéteres de longa permanência, realização de hemodiálise, quadro de choque muito importante, sendo que o guideline ele emite uma recomendação forte contra o uso desses antibióticos caso haja ausência de suspeita. Então, nesse caso, os malefícios de usar um antibiótico de tão amplo espectro superam os benefícios. Além disso, ainda nessa parte de espectro de antibiótico-terapia, né, eles recomendam a terapia em associação ao invés da terapia em monoterapia para os germes multidroga resistentes. Eles sugerem também aí, como novidade nessa versão do guideline, o início de terapia antifúngica empírica, caso o paciente tenha fatores de risco. Aí entram neutropenia, imunossupressão, uso de NPT, e também a retirada de acessos, caso o paciente tenha suspeita de uma infecção que seja relacionada com esse tipo de dispositivo. Como declaração de melhores práticas, é indicado também um controle adequado de foco fechado quando esse estiver presente. Então, fazer drenagem de abscesso, debridar tecido necrótico e retirar esses dispositivos que estejam potencialmente contaminados. Essas medidas de controle de foco mostraram uma melhora de sobrevida. O que não é muito bem determinado é o tempo que deve ser feito esse controle. O que o guideline sugere é que deve ser feito logo depois daquela primeira ressuscitação inicial, sendo que ele vai ser vantajoso aí se for feito dentro de 6 a 12 horas. É uma tecla que a gente bate bastante aí, principalmente com os nossos colegas de cirurgia, que não tem como a gente controlar a sepse, controlar a infecção, se a gente não retira esse foco. O guideline também sugere fortemente a descontinuação dos antimicrobianos se uma síndrome não infecciosa for diagnosticada. A sepse, como ela consiste numa disfunção orgânica, ela pode sim se confundir com uma série de outras afecções que não são infecciosas, sendo que num primeiro momento a gente não consegue dar esse diagnóstico aí com certeza. Então, respeitando aquele tempo de mortalidade, a gente entra com antibiótico, mas depois, se esse diagnóstico parecer ser menos provável ou até totalmente improvável, a gente não só está autorizado, como a gente é orientado a suspender a antibiótico terapia. E aí a gente vê aqui que cerca de 1/3 ou mais daquelas suspeitas iniciais de sepse não são confirmadas. Além disso, é recomendada uma avaliação diária clínica e laboratorial para descalonamento de antibiótico terapia. Então, a gente não pode só simplesmente prescrever um antibiótico, coletou aquelas culturas no início e simplesmente esquecer. A gente tem que sempre acompanhar essas culturas, porque a partir do momento que elas saírem, a gente consegue direcionar a nossa antibiótico terapia. A suspensão de antibióticos que não são necessários leva a uma economia de custos, reduz a indução de resistência, que é um grande problema na atualidade, reduz toxicidade e, claro, os efeitos colaterais. A parte do manejo hemodinâmico, a gente já viu que a fluidoterapia ela é fundamental aí na ressuscitação da sepse e do choque séptico. Durante décadas foi utilizada a solução salina normal, né, o soro fisiológico, sendo que seus efeitos adversos são amplamente conhecidos. Então, o soro fisiológico pode promover aí uma acidose metabólica hiperclorêmica, progressão de lesão renal aguda, também aumenta a liberação de citocinas. E isso fez com que, ao longo dos anos, as soluções cristalóides balanceadas ou então tamponadas ganhassem aí bastante destaque. O próprio guideline do Surviving Sepsis, ele analisou 14 ensaios clínicos randomizados que mostraram que cristalóides balanceados diminuíram mortalidade quando comparados com solução salina. Sendo que, então, essa nova versão do Surviving Sepsis emite uma recomendação ou uma sugestão do uso de cristalóides balanceados ao invés da solução salina para a ressuscitação. A noradrenalina continua aí sendo um agente de primeira linha no choque séptico em relação aos demais vasopressores.
e quando o paciente permanecer refratário, ela deve ser associada com a vasopressina, naquelas doses que a gente já conhece, de 0,2 a 0,3 microgramas quilo minuto. Uma novidade também dessa última versão é que o guideline ele sugere o início de vasopressores perifericamente para restaurar a pressão arterial média, ao invés de atrasar o início do vasopressor até que o acesso venoso central esteja garantido. Eles autorizam, né, vamos dizer assim, o início desses vasopressores de forma periférica, mas eles frisam bastante que deve ser feito em concentrações um pouco mais baixas, por um tempo determinado, né, e geralmente em acessos próximos de fossa cubital. Assim como nas versões anteriores, a meta da PAM para pacientes em uso de vasopressor segue 65 milímetros de mercúrio, isso porque essa PAM foi uma PA bem tolerada para pacientes mais idosos e metas de PAM mais altas não mostraram nenhuma melhora em relação à disfunção orgânica ou mortalidade, e até, na realidade, viram que os pacientes que tinham metas maiores acabavam tendo uma maior incidência de arritmias, aí, por exemplo, a FA. Na parte de ventilação, como novidade, surge aí a sugestão do uso do catéter nasal de alto fluxo ao invés da ventilação não invasiva. O CNAF ele mostrou que pacientes que fizeram uso dele tiveram mais dias livres de ventilação mecânica, num período de 28 dias, e apresentaram aí também uma melhora de sobrevida. Mas é importante a gente lembrar que o CNAF ele é menos eficaz que a VNI na redução do trabalho respiratório e também no fornecimento de níveis superiores de PIC. Então, principalmente para aqueles pacientes aí insuficiência respiratória com um fator de hipercapnia, é importante a gente individualizar cada caso e ver quando o uso de cada dispositivo ele é mais recomendado. A ventilação protetora para pacientes com SARA induzida por sepse continua sendo recomendada, então nós vamos ventilar os pacientes com um volume corrente um pouco mais baixo, aí daqueles 4 a 6 ml por quilo de peso predito, uma pressão de platô de no máximo 30, uma drive inferior a 15. Para pacientes com SARA moderada a grave, uma relação PF aí de 150 a 120, eles sugerem ventilação em prona por mais de 12 horas por dia e o bolus intermitente de bloqueador neuromuscular ao invés da infusão contínua. Ainda como uma outra novidade nessa parte aí de ventilação, entra a sugestão do uso da ECMO venovenosa nos casos de falha de ventilação mecânica tradicional. Óbvio que o uso de ECMO exige aí que seja em um centro experiente, com infraestrutura disponível, que a gente sabe que também não é a realidade da grande maioria dos serviços públicos aí do Brasil. Na parte de terapias adicionais, o artigo ele começa falando aí sobre as profilaxias. Então, a profilaxia de úlcera de estresse com IBPs deve ser feita para aqueles pacientes que têm um risco de sangramento de trato gastrointestinal, então, submetidos à ventilação mecânica, com coagulopatia, choque, doença hepática crônica. Isso daí é mais uma questão que é muito aplicável no nosso dia a dia. Às vezes a gente fala, vamos deixar um omeprazol, um IBP aí, né, porque melhor com do que sem. Não. Lembrar que o IBP, o omeprazol, assim como qualquer outra medicação, ele não é inócuo, ele tem seus efeitos adversos, aí no caso aumenta a incidência de bronquopneumonia, diarreia por clostrídio, então não deve ser feito caso o paciente não tenha a indicação. É recomendado também o início precoce da dieta enteral, aí dentro de 72 horas, mesmo que seja uma dieta enteral trófica, claro, respeitando aí o estado hemodinâmico, a evolução clínica do paciente. Lembrar que a introdução precoce de dieta, ela diminui a disfunção de trato gastrointestinal, e aqui, no caso, a disfunção de trato gastrointestinal é o sangramento. A profilaxia para TEV, indicada para pacientes sépticos, é a profilaxia farmacológica. Eles indicam aí a heparina de baixo peso ao invés da não fracionada, claro, desde que não hajam contraindicações. E aí, na parte de pacientes que estejam refratários, eles continuam, na verdade, indicando a corticoterapia. Os corticosteroides são indicados para pacientes com necessidade contínua de vasopressores. A indicação é da hidrocortisona, numa dose de 200 mg por dia, uma posologia aí de 50 de 6 em 6. Ela está indicada para pacientes com noradrenalina em doses superiores a 0,25 microgramas quilo minuto, pelo menos aí 4 horas depois do seu início. Aí, mais uma novidade, agora nessa parte de terapias adicionais, é que o guideline se posiciona contra o uso de vitamina C intravenosa para pacientes que estejam refratários. A reposição de bicarbonato continua sendo sugerida nas indicações que a gente já conhece, então, acidose metabólica grave, pacientes com lesão renal aguda e o pH inferior a 7,2, mas ela é contraindicada quando for feita no intuito de tentar obter algum tipo de melhora hemodinâmica. Com relação a metas de cuidado e tratamento a longo prazo,
É uma declaração de melhores práticas a discussão de metas de cuidado e prognóstico com os familiares. É claro que não existe nenhum tipo de evidência que padronize quando esse tipo de discussão deve ser iniciada. É necessário que a gente faça uma individualização dos casos. Mas é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, né? Nosso grande mestre Rafael sempre nos lembra muito bem disso. Além disso, tem que ser feita uma tomada de decisão compartilhada, tanto no que se refere a procedimentos intra-UTI quanto pós-UTI e de alta, e também, como parte da declaração de melhores práticas, a questão de que a alta hospitalar ela deve ser acompanhada com médicos que sejam capazes de apoiar e também manejar sequelas novas e de longo prazo desses pacientes. Aqui, na verdade, o artigo não cita essa síndrome, mas achei legal trazer, porque principalmente aí no contexto pós-Covid, inclusive pós-vacina do Covid, que pacientes que ficaram em UTI, internados, acabaram sobrevivendo mais, a gente acaba vendo bastante que é a PICS, que é a Post-Intensive Care Syndrome, que é basicamente uma síndrome daqueles pacientes que ficam gravemente enfermos, ficam submetidos aos cuidados intensivos e acabam evoluindo aí com uma disfunção motora, cognitiva, também até distúrbios de humor, e isso acaba influenciando, né, levando a uma perda de funcionalidade. E acaba alterando também a qualidade de vida, não só do paciente, como também da família. Então, claro que isso daí não é uma coisa que a gente vai manejar num ambiente de pronto-socorro, a gente tem que tirar o paciente aí do agudo para garantir que ele tenha esse pós-alta, né? Mas acho que é uma coisa legal da gente ter em mente, até porque a gente vai trabalhar em outros ambientes que não só o PS. E para finalizar, na verdade, assim, é uma aula bem curtinha, mas eu procurei não trazer aquela coisa maçante de definição, critério, porque eu acho que é uma coisa amplamente conhecida, quis trazer mais os pontos importantes para a gente sempre levar, e acho que esses daqui são os principais que a gente tem que carregar no bolso na hora de conduzir uma CEPT no PS. A primeira delas é que programas de melhoria de desempenho reduzem mortalidade, então vamos preencher o protocolo CEPT de forma correta. Depois, que o Quicksofa não deve ser utilizado como triagem de forma isolada. Então, lembrar aí, R1 da porta, salão, emergência, não é porque o Quicksofa ele é normal, esse paciente não está séptico. Não, sempre vamos tentar associar algumas outras ferramentas para poder fazer a avaliação desse diagnóstico. Assim como o Quicksofa não pode ser utilizado como forma isolada, né, o lactato também não confirma nem exclui sepse. Depois que a sobrecarga de fluidos aumenta sim mortalidade, não é porque o paciente está entubado, não vai entrar em insuficiência respiratória que a gente pode fazer volume até não caber mais, a gente sempre tem que avaliar aí como que está esse equilíbrio, o balanço hídrico do paciente, sendo que aí, para isso, medidas dinâmicas de fluido responsividade parecem ser superiores às estáticas. Outra mensagem que a gente tem que levar para casa é que o tempo de enchimento capilar é uma ferramenta acessível para permitir uma expansão efetiva e segura. Então, nem sempre a gente precisa ir do método mais caro, mais demorado, mais invasivo, para a gente avaliar se o que a gente está fazendo está sendo bom e seguro para o paciente. Às vezes, o simples exame físico consegue dizer para a gente como que está sendo a nossa condução. Depois, que a gente não deve postergar a antibioterapia por mais de 3 horas, então lembrar, se o paciente não está chocado, a gente ainda vai ter um tempinho aí para pensar realmente se é ou não infeccioso, tentar explorar aí um pouco melhor com os exames, mas que a gente não pode passar de 3 horas, senão a gente vai piorar aí o prognóstico desse paciente. Além do que, não é porque você entra com antibiótico que você nunca mais pode tirar, né? Não precisa respeitar em um tempo de 5, 7, 10 dias. Outro ponto importante é que a expansão com cristalóides balanceados é preferível em relação às soluções salinas, então vamos preferir aí o Ringer para expandir os nossos pacientes. O KNAF mostra-se superior à VNI, mas lembrar sempre de individualizar cada caso. Lembrar que pode ser que em determinado momento a gente vá ter que fazer uma discussão das metas de cuidado e isso tem que ser individualizado. E por último, o que eu falei, que não faz muito parte aí da realidade do PS, mas que é importante a gente lembrar, que a alta hospitalar, ela tem que ser qualificada. Então, lembrar aí sempre que esses pacientes graves vão ter, sim, uma alteração na qualidade de vida e em como vai ser a rotina deles daqui para frente. Acho que, a princípio, é isso que eu queria passar para vocês. Excelente, doutora Luísa. Eu não acho que a sua aula foi curta, não. Eu acho que a sua aula foi perfeita, porque às vezes a gente quer esgotar a enciclopédia inteira, né? E você perde um pouco a atenção do público e às vezes a aula completa demais, ela perde o seu foco, né? Então eu acho que o ideal é que a gente foque no objetivo da aula, que é passar a mensagem sobre
um determinado ponto. E, eventualmente, eu sempre falo isso, né? Se, eventualmente, a gente precisar quebrar essa aula em 2, 3 apresentações, é melhor, né? Porque, às vezes, o cara quer falar de tudo sobre aquele tema e acaba perdendo um pouco o foco. Então, eu achei excelente a sua revisão e é um tema sempre importante, sempre controverso, né? Eu que já tenho um pouquinho mais de idade aí que a maioria de vocês aí, já passei pela PVC, já passei pelo Delta PP, já passei pelo Delta CO2, já passei pela o Delta a variação da cava, e eu diria que a parte de ressuscitação volêmica talvez seja uma das coisas mais desafiadoras na nossa prática clínica, né? Então, eu queria a impressão que eu tenho é que a gente faz muito pouco volume na fase aguda e depois a gente faz muito volume na fase crônica, né? Então, eventualmente, a gente pergunta se o paciente foi bem ressuscitado e não frequentemente a gente ouve assim, já fiz 500 ml. E aí, depois, assim, agora eu deixo quanto de 6 em 6 horas, né? Na verdade, a gente deveria fazer uma ressuscitação volêmica mais agressiva nas aquelas 2, 3 primeiras horas, como você mostrou, e depois, cronicamente, a ideia é que a gente não deixasse nem soro de manutenção, que a gente fosse avaliando esse paciente, né? Então, eu acho que isso realmente é um grande desafio. Então, antes de abrir aí para o pessoal perguntar, eu queria, você já deu uma palhinha agora no final em relação aos cristalóides balanceados, pelo que você leu. Para o nosso pronto-socorro, a sua sugestão seria o Ringer lactato ou alguma outra opção aí? O que você me disse? Acho que o Ringer lactato mesmo, né? Porque até ele compara, que eu acabei não colocando aqui, mas ele compara outras substâncias para reanimação. Ele fala aí da albumina, das geleias, né? E ele fala que não tem nenhum benefício com relação aos cristalóides. Acho que no nosso PS seria o Ringer mesmo, né? Perfeito. Então já vou começar a modificar minhas condutas aí já na próxima sexta-feira aí. Nada. Aberto aí para perguntas, para questionamentos. A palavra é com vocês aí. Doutor Pedro Della Libera. Fala aí, Pedro. Boa noite, boa noite. Boa noite. Lu, primeiro, parabéns pela aula. Tipo, muito, muito boa mesmo. E eu queria só fazer um comentário em relação dos cristalóides que o Pedro falou. Acho que tem, sim, um racional fisiológico muito bacana, assim, pro talvez até o soro fisiológico fazer mal. Mas todos os estudos que tentaram comparar isso não provaram isso. Então, já tem uma porrada de estudos muito grandes, o último saiu esse ano, tentando justamente provar que as balanceadas são melhores do que o Ringer. Deve ser mesmo, mas ninguém conseguiu provar. Então, também acho que a gente tem que tomar cuidado para falar assim, eu particularmente, eu prescrevo o Ringer, mas também tomar cuidado para falar, poxa, tá errado prescrever soro fisiológico? Não, não tá. Não tá errado, porque os estudos que tentaram mostrar isso não conseguiram mostrar nenhuma diferença. E só por curiosidade, esses estudos mais novos, eles não usaram Ringer, usaram Plasma Light também, que é uma coisa que é totalmente fora da nossa realidade. Mas o que a gente tem de evidência bacana, isso que a Lu falou, é não fazer albumina, por exemplo. Então a gente vai ver em alguns outros hospitais, e alguns centros talvez com mais dinheiro, tudo, aquela coisa, não, vamos fazer albumina que restaura a pressão códica mais rápido, que é melhor. Isso a gente tem bastante evidência para não fazer. Então, o bom e velho Ringer, que é baratíssimo, o soro fisiológico, são melhores do que isso. Eu achei muito, muito legal a parte que a Lu falou da diferença do antibiótico no choque séptico e na sepse. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, assim, porque já tentaram estudar. O antibiótico, ele muda a mortalidade no choque séptico, isso é bem claro, o antibiótico precoce. Mas o antibiótico de amplo espectro em toda a sepse ou em toda a suspeita, não. Isso já foi estudado até em pré-hospitalar, em pacientes que não tinham choque e não mostrou diferença. E esse último Surviving Sepsis é muito legal. Ele é uma das principais diferenças que fez ele ser muito aceito pelas sociedades em relação ao antibiótico, né? O Surviving Sepsis anterior, ele não foi endossado, por exemplo, pela IDSA.
Então, os infectologistas não concordavam com isso, não com esse uso mais amplo de antibiótico, e mesmo assim a gente fazia. Em alguns lugares ele tinha poder de lei. Tinha alguns lugares dos Estados Unidos, se você não fizesse, alguns estados, você poderia correr o risco de ser preso. Então, acho que isso é muito doido para a gente avaliar a nossa prática. A gente tem que seguir os guidelines, mas tem que tomar cuidado, porque esse Surviving Sepsis, o último Surviving Sepsis, ele é como se fosse uma reparação histórica. Talvez, pelo menos na UTI, a gente tem visto assim, com alguns exageros que o Surviving Sepsis antigo fez. E meu último comentário, acho que também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não generalizar, que a Lu falou muito bem, é o lactato. Não é que não é para não dosar lactato, pelo amor de Deus. O lactato ele é muito bom para falar que as coisas estão indo mal. A gente deve dosar lactato, se possível uma meta, mas saber que não é algo tão absoluto como parecia ser no anterior. Esse estudo que a Lu citou, do Andrômeda, do Glenn Hernandes, ele é muito legal. Talvez ele não tenha mostrado diferença porque ele quis mostrar redução de mortalidade, que é um negócio difícil, mas ele usa uma técnica diferente do que a gente usa no pronto-socorro para ver tempo de enchimento capilar, né? Eles botavam uma lâmina no dedo, tudo. Então, tomar cuidado com aquela apertadinha no dedo na beira do leito e falar, opa, tá quentinho, vou sossegar. Cuidado, não é tão simples assim avaliar nossos pacientes. A perfusão é uma coisa que a gente tem que ver, mas não é o suficiente para a gente abandonar o lactato também, ainda mais na nossa realidade. Mas parabéns, Lu. Maravilha, Pedro. Quem mais pergunta ou faz algum comentário? Lu, tem vários elogios a você aqui no chat. A Bruna falando parabéns, Lariane, Fábia, Dr. René Otani, não sei se você conhece, dizendo que você é fantástica, sensacional. Mariana Braga, o Gilmar, Vitor, Eliane, só elogios para você. A turma toda mandando beijos e parabéns, dizendo que foi uma ótima revisão aí. Mais perguntas, moçada? Bom, se ninguém tiver mais nada para falar, a ideia da reunião é essa mesmo, ser uma coisa dinâmica, uma revisão prática, objetiva, sem muita enrolação, né? Todo mundo tem, cada vez mais as pessoas toleram menos aulas expositivas, teóricas, então coisas bem focadas, com discussão, eu acho que é o caminho aí. Então, eu acho que foi muito produtivo, muito proveitoso. Lembrar que a gente vai fazer o upload dessa aula aí para nosso canal de emergência, então quem não conseguiu assistir ela ou assistiu parcialmente vai poder ter esse material aí para revisão. Lu, eu queria agradecer a sua presença, então dizer que a doutora Sandra mandou um beijo para você e agradeceu a sua disponibilidade. E eu vou te enviar ainda hoje o seu certificado da apresentação, ok? Tá ótimo, doutor. Obrigada pelo convite. Maravilha. Moçada, beijo a todos, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus aí, até breve.